Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Obrigado por estar mais uma vez aqui no canal. Hoje vamos conhecer a história de Naamã. Fique até o final do vídeo para conhecer de ponta a ponta o que aconteceu com Naamã e como Deus operou na vida dele. Vocês podem ler essa mesma história na sua Bíblia no livro de 2 Reis 5 e também no site Estilo Adoração. Vamos ao vídeo. Então, pessoal, Naamã foi um comandante do exército sírio durante o reinado de Ben-Hadad, rei de Damasco. A história de Naamã é conhecida na Bíblia, especialmente por conta do episódio em que ele foi curado da lepra após mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ocupava uma posição muito importante na corte da Síria, de modo que ele desfrutava de ótimo reconhecimento por parte de seu rei, Ben-Hadad, que, inclusive, era inimigo declarado de Israel. O nome Naamã era comum na Síria, e seu significado provavelmente seja benevolente. A Bíblia descreve Naamã, dizendo que ele era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. No entanto, a história de Naamã registrada em 2 Reis 5, não destaca apenas seu alto ofício, mas relata, especialmente, seu grande drama: o comandante Naamã era leproso. A narrativa bíblica afirma que Naamã era leproso. Todavia, o termo hebraico utilizado para se referir a essa doença, saraete, é usado para designar vários tipos de doenças de pele, de modo que não é possível determinar com exatidão o tipo de lepra de Naamã. Alguns estudiosos sugerem que talvez a lepra de Naamã não fosse do tipo mais severo no que se diz respeito ao perigo de contágio. Essa conclusão é tirada do fato de que Naamã não vivia isolado da sociedade, e mais tarde, quando o servo de Eliseu foi castigado com o mesmo tipo de lepra, aparentemente ele também não sofreu reclusão. Por outro lado, há também quem defenda que o fato de Naamã não viver recluso não está relacionado ao perigo de contágio de sua doença, mas ao costume de seu povo que era diferente do costume judeu. Em outras palavras, se Naamã pertencesse ao povo de Israel, certamente ele seria obrigado a se isolar da sociedade, mas como sírio ele não estava sujeito a essa condição. Além disso, o caso do servo de Eliseu não oferece detalhes suficientes para afirmar com certeza que ele não foi realmente banido do convívio social. Portanto, não é nenhum exagero supor que a doença de Naamã era de um tipo bastante grave, principalmente pelo modo dramático que sua história é narrada na Bíblia, o que parece indicar claramente que naquela época sua lepra era uma doença incurável, ainda que talvez não fosse contagiosa. A cura de Naamã. Na casa de Naamã havia uma menina israelita que servia como escrava. Essa menina informou a esposa de Naamã sobre um profeta que vivia em Samaria e que poderia restaurá-lo de sua lepra. Ao saber disso, Naamã acreditou na informação de sua escrava e foi até o rei dizer o que tinha ouvido dela. O rei da Síria então providenciou uma carta ao rei de Israel recomendando Naamã, afirmando que o motivo de sua visita a Israel era para que ele fosse curado. Quando o rei de Israel leu a carta, ele ficou absolutamente apavorado, pois pensou que aquela situação fosse algum tipo de artimanha do rei sírio contra ele, no sentido de buscar um motivo para atacá-lo. Porém, o profeta Eliseu ouviu sobre o que estava acontecendo, e logo tranquilizou o rei de Israel dizendo: "Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel, que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel." Então Naamã foi até a casa de Eliseu, parando à sua porta. O profeta, porém, nem mesmo saiu para recebê-lo, mas apenas enviou um mensageiro lhe ordenando a lavar-se 7 vezes no Rio Jordão para que fosse curado. Quando recebeu o conselho de que deveria mergulhar no Rio Jordão para ficar curado, Naamã ficou profundamente indignado. Ele pensou que Eliseu iria ao menos sair para recebê-lo, e colocaria suas mãos sobre ele, invocando o Senhor, e ele seria imediatamente curado. Naamã, inclusive, questionou o fato de que em Damasco havia rios melhores do que o Jordão para se banhar. Aparentemente a ponto de desistir, Naamã foi aconselhado por seus auxiliares a escutar a palavra do homem de Deus, e a se submeter ao que ele lhe havia ordenado. Por fim, ele concordou e mergulhou no Jordão 7 vezes, e sua pele foi completamente curada. A Bíblia diz que sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado.
Após ser curado de sua lepra, Naamã confessou que o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus. Com essa declaração, Naamã não estava simplesmente dizendo que o Deus de Israel era mais poderoso do que os deuses da Síria, mas estava dizendo que realmente só existe um Deus, e depositando sua fé nele. A partir dali, Naamã foi convertido ao Senhor. Meus irmãos, que maravilha! Deus é maravilhoso, Ele sempre tem um propósito para todas as coisas. Muitas das vezes não compreendemos as coisas que nos acontecem, mas saiba que tudo está nos planos de Deus, todas as coisas cooperam e nada foge das mãos dele. Vamos continuar. Diante de Eliseu, Naamã solicitou uma carga de terra que pudesse carregar em 2 mulas. Esse seu pedido provavelmente refletia o pensamento dos povos do Antigo Oriente Próximo de que uma divindade estava diretamente ligada à terra onde era adorada. Naamã queria um pouco de terra da Palestina para santificar o altar que ele pretendia edificar em seu país. De qualquer forma, ainda naquele momento o conhecimento de Naamã acerca de Deus era bastante limitado. Além disso, Naamã ainda apontou para um conceito de sincretismo religioso ao falar ao profeta Eliseu que, devido à sua posição, ele seria obrigado a acompanhar o rei da Síria na adoração a Rimon. Diante dessa observação de Naamã, Eliseu simplesmente não disse uma palavra sequer. Eliseu recusa os presentes de Naamã. Ao ser curado, Naamã ofereceu a Eliseu vários presentes de prata, ouro e roupas. Ele havia trazido consigo da Síria 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. Essa carga significava aproximadamente 340 quilos de prata e 68 quilos de ouro. O profeta Eliseu gentilmente recusou os seus presentes. Naamã até tentou insistir, mas o profeta manteve a recusa. O profeta apenas o despediu dizendo: "Vá em paz." Porém, quando Naamã já havia percorrido uma pequena distância, Geazi, servo de Eliseu, correu atrás dele, e ao alcançá-lo, mentiu dizendo que o profeta havia solicitado uma parte dos presentes. Depois, quando ficou diante de Eliseu, Geazi também tentou enganar o profeta de Deus, mas acabou desmascarado. Como castigo, ele e sua descendência ficaram leprosos com o mesmo tipo de lepra que adoecia Naamã. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você já conhecia a história de Naamã, deixa nos comentários se teve algo nesse vídeo que você não sabia. E se você não conhecia a história, deixa aí nos comentários também se gostou de conhecer. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.